Depois de dominar os conceitos básicos do HTML e CSS, o próximo passo é aprender JavaScript. E dentro do JavaScript, provavelmente uma das coisas mais importantes que deves saber é o que é a DOM. Neste vídeo vou explicar o que é o conceito de DOM, ensinar-te a acessar e selecionar elementos do HTML através do código e JavaScript. Então vamos lá. O DOM, ou Document Object Model, é uma interface de programação para os documentos HTML que representa a página de forma que seja possível alterar a estrutura, o estilo e o conteúdo do documento. O DOM representa o documento como nós e objetos. Dessa forma, as linguagens de programação podem se conectar à página, acessá-la e modificá-la. Ou seja, o DOM é uma representação orientada a objetos da página web que pode ser modificada com uma linguagem como, por exemplo, JavaScript. Por exemplo, uma página HTML é composta por uma relação hierárquica de nós ligados entre si. No topo temos o elemento root, ou então o root node, que é o nó que engloba todos os outros elementos, que é a tag HTML, e todos os outros, à exceção deste, possuem exatamente um nó pai, que é o nó onde estão inseridos. E pode também incluir, claro, nós irmãos, que são aqueles que possuem o mesmo pai, e claro, nós filhos. Para vos ensinar a acessar e a selecionar elementos, eu criei esta página básica, em que basicamente temos um elemento dentro de outro, tem mais 2 elementos dentro, e depois tem aqui uma lista com 6 elementos ao todo. Como vocês podem ver, o que eu estava a falar é que aqui dentro do HTML, vocês podem ver que o HTML é o root element. O root element tem os seus filhos, que é o head e o body. Já o head e o body, eles são os dois considerados irmãos um do outro, porque possuem o mesmo pai, e claro têm os seus respectivos filhos. Por exemplo, no head tem o meta, o link, o title, entre outros, e no body tem as divs. Para acessar esses elementos com o código, o JavaScript possui funções pré-definidas que nos permitem identificar e selecionar com precisão os elementos que nós desejamos. Para vos mostrar, eu criei um arquivo JavaScript, que é o script.js, que basicamente é o que me vai ajudar a explicar-vos como selecionar os elementos com o código. Devo avisar que este script está aqui com defer, e defer significa que ele vai ser executado depois dos elementos carregarem na página. Ou seja, por exemplo, caso não houvesse defer, o JavaScript ia executar antes do HTML carregar, então não poderíamos selecionar elementos nenhuns porque não havia elementos nenhuns para selecionar. Com a propriedade defer, o JavaScript só vai ser executado no fim do HTML estar carregado, e dessa forma vamos poder selecionar finalmente os elementos. Então vamos entrar aqui no script, vamos fazer outra coisa que é abrir o inspect do nosso navegador, para nós termos aqui o console em que vamos dar log nas coisas. Então, posso diminuir aqui um pouco. O primeiro que vamos falar neste vídeo é o getElementID, que, como o próprio nome indica, permite-nos selecionar o elemento que queremos baseado no ID do mesmo. Por o ID ser único para cada elemento, esta função só nos permite selecionar um elemento cada vez. Então, por exemplo, se formos aqui em HTML, temos aqui uma div grande, por exemplo, pode ser esta vermelha, vamos dar um ID de vermelho. Para selecionarmos esse ID vermelho, o que temos que fazer é vir aqui e fazer, por exemplo, como div pi, porque é a div maior. E agora vamos utilizar essa função, document, e dentro do document temos o getElementById, e agora colocamos o vermelho. E pronto, está selecionado o elemento. Agora o elemento vai estar aqui dentro do const, vamos dar um console log do const. Como vocês podem ver, ele já encontrou o elemento, e vocês passarem aqui o mouse por cima, ele vai dizer tudo o que precisas saber sobre essa div, e claro, vamos a poder editá-la a partir desse objeto. Neste vídeo ensinar-vos a acessar e a selecionar. No próximo vídeo eu vou-vos ensinar a editar os elementos baseados nas suas propriedades. Para além do getElementById, temos também, por exemplo, o getElementsByClassName. Por oposição ao getElementById, como é possível selecionar a mesma classe a vários elementos diferentes, a função getElementsByClassName retornará uma collection de objetos na ordem que estão posicionados na DOM. Então, vamos aqui voltar ao HTML, e como vocês podem ver, há dois elementos que têm a classe till, e nós queremos, por exemplo, selecioná-los aos dois. Para isso, vamos fazer aqui, pode ser aqui till, e agora nós usamos o document.getElementByClassName, e agora nós podemos pôr till, já que é a classe que nós queremos selecionar. Da mesma forma, nós podemos dar console, eu vou dar console dir, agora não ver porquê, e pronto. Porquê que eu dei console dir? Console dir é outra forma de dar log, por exemplo, se vocês derem aqui dir por cima, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, porque o Firefox ele já processa as coisas da mesma forma, mas no console log dir, se vocês tiverem, por exemplo, no Chrome, vai dar-vos o input mais bonito que vocês podem usar. Então vocês podem ver que ele já pega uma HTML collection, não é uma array, e ela tem aqui as suas propriedades, tem o elemento 0, que é o primeiro, e o elemento 1, conforme estão na ordem apresentada dentro do HTML. Existem, claro, muitas mais formas de selecionar elementos, no entanto, nenhuma delas faz sentido usar, por causa da existência da função querySelector, que nos permite selecionar os elementos da mesma forma que fazemos no CSS, abrindo assim um leque muito maior de possibilidades e também dando maior controle a quem está a programar. Então, como vocês sabem no CSS, eu posso abrir aqui o Style, vocês podem selecionar os elementos usando a classe como ponto, podem usar o ID se vocês usar o cardinal,
E existem muitas mais formas de selecionar as coisas no CSS. Bem, o JavaScript também tem essa sintaxe e ela é utilizada aqui dentro do Query Selector. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar todos estes elementos da lista, vocês vão aqui em Index e vocês podem ver que esses elementos da lista são LIs. Então, se nós selecionarmos isso, temos aqui List Items, podemos pôr um document.query selector e aqui podemos pôr a query que nós queremos. Nós queremos uma list item, por exemplo, podemos então pôr LI e agora damos Enter, damos o console log no list items, vamos aqui limpar o console, refresh e pronto, aqui temos o list item. Vocês podem ver que ele apenas ficou o primeiro porque o query select ele é restrito apenas um elemento por vez. Se vocês quiserem mesmo os list items, então vocês têm que pôr o query selector all. E se eu tirar estes console logs, porque agora eles só estão a atrapalhar, vocês podem ver que ele retorna não uma HTML collection, mas uma node list. E então ela já retorna aqui os 3 elementos. Para além de ser possível selecionar elementos através das suas características na Doom, é também possível acessar elementos relativos a outros elementos. Alguns exemplos disso são, por exemplo, o parent element. Então, se nós estamos aqui na lista, vamos pegar aqui este elemento aqui que nós ainda não vimos, que é o olive. Vamos então, como vocês sabem, o olive ele tem então a classe olive. Vamos usar o query selector por ser o mais atual. Então vamos pôr aqui a classe .olive. Vamos dar no console log no olive para ver se ele retornou. Como vocês podem ver, ele está a selecionar o olive. Se eu quiser selecionar esta divPy relativamente à div filha, que é o olive, vocês podem colocar .parent element e ele aqui vai selecionar o vermelho relativamente ao elemento que nós escolhemos. Da mesma forma, nós podemos pegar os irmãos. Por exemplo, se eu quiser pegar o teal e colocar aqui .teal, eu posso colocar o teal aqui outra vez e como vocês podem ver ele tem todas as propriedades dele e também tem aqui um irmão. Ele está na mesma hierarquia deste teal, ou seja, eles são os dois irmãos, sendo olive a divPy. Se nós quisermos selecionar o próximo, nós podemos pôr, por exemplo, next element sibling. E agora vocês podem ver que nós selecionamos este primeiro, porque o query selector seleciona sempre do primeiro para o último, mas com o next element sibling nós selecionamos o próximo. Da mesma forma, se nós selecionarmos o segundo, se eu puser, por exemplo, aqui, este tem um teal flex, não sei o quê. Vamos pôr aqui um ID teal 2. Selecionarmos aqui com o ID para ser diferente. Teal 2. Ele não tem nenhum elemento próximo. Vamos pegar o anterior, que é o previous. E pronto, como vocês podem ver, selecionamos o segundo, mas ele pega o primeiro, relativo ao segundo. Da mesma forma podemos fazer isso com os filhos. Então vamos voltando aqui ao teal que nós temos. Se nós quisermos pegar aqui o primeiro filho, nós podemos usar o first element child. E aqui vocês podem ver que ele já pega o primeiro, que é o well. No caso nós temos aqui esta lista. Vamos selecionar essa lista, por exemplo, selecionando o well. E podemos selecionar aqui list. Vamos ver. Já temos aqui a lista com todos. Se nós quisermos pegar o primeiro filho, usamos first element child e como vocês podem ver já pegou ali o primeiro. Dá para fazer a mesma coisa com o último, usando last element child. E agora ele pegou ali a banana. Mas caso nós queiramos pegar filhos individualmente, nós temos os child nodes. E é uma array. E como vocês podem ver aqui, ele é um pouco diferente daquilo que nós estamos a ver. E agora vou explicar a diferença entre nodes e elementos. Por exemplo, se nós vemos aqui o node, ele tem aqui o 0, tem o text. Depois do 0 ele tem a list item, depois o texto, a list item. Porquê? Porque o node ele pega literalmente o conteúdo do HTML e não os elementos. Então como aqui nós vemos que temos uma quebra de linha entre os dois, ele vai ter que apresentar essa quebra de linha aqui. Se nós quisermos pegar os filhos mesmo, se nós quisermos pegar os elementos, nós temos a opção Children. E aqui vocês podem ver que ele já retorna uma sim HTML collection com apenas os 3 elementos. Da mesma forma podemos pegar, por exemplo, encadear, nós podemos pôr, por exemplo, temos o Children, temos aqui, podemos pegar como ser uma array, podemos pegar o primeiro, por exemplo, ou então o segundo, representado por 1. Vocês podem ver que ele já pegou a laranja. E agora nós podemos pegar, por exemplo, já que a laranja ela é composta pela imagem e pelo texto, também, por exemplo, a primeira cena, a First Element Child. Como vocês podem ver, ele pegou, dentro deste ele pegou o segundo, e dentro do segundo ele pegou o primeiro, ou seja, pegou apenas a imagem.
Espero que vocês tenham entendido o que é Doom de JavaScript, entendido como acessar os elementos entre ela, porque esta é uma das qualidades mais importantes que precisas ter se quiseres ser um programador web. No próximo vídeo eu vou explicar-vos como editar os elementos, não apenas acessá-los, já que isto é uma qualidade muito útil. Por exemplo, se quiseres fazer menus interativos, vais ter que editar elementos na página. Se quiseres fazer isso, terás de usar a Doom. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. Adeus.